Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores convidados. 25 de Abril, data maior da democracia. Ao longo destes quase 50 anos, tantos e tão bons já escreveram, falaram, cantaram, filmaram, pintaram, inspirados nos acontecimentos daquela quinta-feira de abril de 74. É comum dizer-se que o 25 de abril é liberdade. Aliás, é conhecido como o Dia da Liberdade. E deveria ser assim. Mas será que foi e tem sido assim? De certa forma, sim. Apesar do período negro que se seguia esse dia, período esse em que uns poucos, mas influentes e barulhentos, procuraram substituir uma ditadura de direita por uma de esquerda, ficamos mais livres e, teoricamente, mais democráticos. Importa, no entanto, aprofundar a reflexão sobre a suposta liberdade em que vivemos e sobre o tipo de sociedade para onde caminhamos. Seremos realmente livres quando somos enquadrados por princípios cada vez mais difusos e contraditórios, impostos por minorias nómicas, ruidosas, violentas e radicais? Seremos realmente livres quando dependemos de um sistema judicial corporativo, autorregulado, ineficaz, lento, confuso, subjetivo e demasiadamente exposto a estados de alma e interpretações abusivas de quem julga e decide? Seremos realmente livres quando aqueles que têm a tarefa de nos informar de forma independente e equidistante são confrontados com a angustiante opção de se subjugarem aos interesses particulares e individuais dos seus patrões ou perderem os seus empregos? Seremos realmente livres quando somos governados por indivíduos remetidos ao seu narcisismo e egocentrismo, mais preocupados com a sua imagem e os seus 15 minutos de glória do que com as reais necessidades e dificuldades? Seremos realmente livres quando quem nos lidera pensa o país em função do calendário eleitoral, ao invés de apresentar compromissos a médio e longo prazo, estabelecendo pactos que perdurem no tempo e respondam aos desafios que se apresentam? Seremos realmente livres quando os nossos líderes optam pela via mais fácil do conforto das vítimas, da congratulação dos vencedores, das palmadinhas nas costas, das fotografias de ocasião, em vez de cuidarem e zelarem por todos aqueles que representam e que neles confiaram? Seremos realmente livres quando ainda somos orientados por instituições que encobrem os crimes hediondos cometidos por alguns dos seus membros, numa vã tentativa de se manterem respeitáveis, relevantes e influentes? Seremos realmente livres quando são aqueles que se arvoram em paladinos dos direitos, defensores das vítimas, os primeiros a atentarem contra esses direitos, verdadeiros monstros disfarçados de cordeiros? Seremos realmente livres quando abandonamos a aquisição do saber através dos clássicos da cultura em todas as suas manifestações, que exigem tempo, reflexão e análise dedicada,
e passamos a basear o nosso conhecimento nas verdades instantâneas, imediatas e fora de contexto, muitas vezes manipuladas, que as redes sociais e as pesquisas de internet disponibilizam? Seremos realmente livres quando assistimos à reinvenção da língua, ao reescrever da história, à censura de obras de arte, ao banimento de autores apenas por serem, como definiu Nabokov, politicamente incorretos? Seremos realmente livres quando contemporizamos com líderes demagógicos, criminosos em alguns casos, de esquerda ou de direita, só porque é politicamente correto ou só porque isso cairá bem na nossa legião de fãs e apoiantes? Seremos realmente livres quando existem responsáveis políticos dispostos a fazer tábua rasa de princípios constitucionais e regras básicas de convivência em sociedade para esconder as suas fragilidades e resolver de forma fácil e expedita alguns problemas? Seremos realmente livres quando, por todo o lado, existem movimentos que apregoam a criação de um admirável mundo novo, como diria Aldous Huxley, onde todos têm de ser pretos, ou brancos, ou amarelos, ou azuis, ou altos, ou magros, ou neutros, ou vegetarianos, ou louros, em que ser diferente, querer pensar diferente, querer fazer diferente, passará a ser crime e implicará a proscrição e o exílio eterno? Seremos realmente livres quando a cada dia que passa a nossa sociedade está assustadoramente mais semelhante à sociedade descrita por George Orwell na sua obra 1984? Estaremos próximos da criação do Ministério da Verdade? Seremos realmente livres quando somos obrigados a pensar todos da mesma forma para sermos considerados progressistas? Seremos realmente livres quando caminhamos para uma sociedade em que todos e todas se tornam em todes, em que a mulher deixa de ser mulher para passar a ser uma pessoa que se menstrua? Uma sociedade onde se queimam, destroem e cancelam obras-primas da literatura, da pintura, da escultura e da música apenas porque algum radical encontrou um pormenor, um detalhe ou algo ainda mais pequeno que não se coaduna com uma suposta nova realidade que nos querem impor? Uma sociedade que, em vez de educar os seus jovens de forma a que sejam capazes de chegar às suas próprias conclusões, os conduz de imediato e de forma compartimentada às conclusões pré-definidas por uma academia rendida ao monoteísmo e ao pensamento único. Hoje em dia, não se ensina a pensar. Administra-se o pensamento que todos têm de pensar. Uma sociedade que continua a ser vigiada e controlada não por comissários políticos, mas por comissários da ideologia dita progressista, delatores que apontam o dedo a todos aqueles que se desviam das modernas e pós-modernas regras, vigilantes ferozes e implacáveis da cultura woke? Uma sociedade em que as pessoas não são escolhidas pelo seu mérito e capacidade, mas em função da sua raça, do seu género, da sua orientação sexual, como se a pertença a uma minoria ou grupo específico fosse garantia de qualidade ou certificado de adequação. Se esta é a verdadeira liberdade, se é para esta liberdade que caminhamos, então o 25 de Abril e outras revoluções semelhantes falharam estrondosamente.
Queríamos o fim da censura e agora não podemos dizer o que pensamos. Queríamos o fim da prepotência e do autoritarismo e agora tudo nos querem impor. Queríamos o fim do pensamento único e agora vivemos sob a ameaça da verdade suprema e dogmática. Queríamos o fim dos monopólios apadrinhados pelo Estado e somos escravizados por algumas dezenas de gigantes multinacionais. Queríamos o fim do Estado corporativo e estamos à mercê de ordens, sindicatos e associações que não hesitam em condicionar a maioria em prol dos seus interesses particulares. Queríamos uma democracia dinâmica e plural. No entanto, somos governados por meia centena de pessoas que se eternizam desde 1974, muitos dos quais não eleitos. Queríamos uma sociedade próspera que privilegiasse e premiasse o mérito e a iniciativa individual. Porém, estamos condenados à igualdade miserável, à indigência militante e à mendicidade dependente. Estivemos melhor durante algum tempo, mas o ciclo repete-se. Estamos a regredir rapidamente em direção ao ponto de partida. Minhas senhoras e meus senhores, permitam-me agora que me debruce sobre a conquista de Abril, que nos diz exclusivamente respeito e que esperemos não regrida e volte ao ponto de partida. Falemos da autonomia política da Madeira. Sem qualquer tipo de dúvida, foi a Revolução de Abril que abria a porta a esta tremenda conquista do povo desta região insular. Sem dúvida também que a 25 de novembro o trinco dessa porta se soltou definitivamente. Porém, afaste-se qualquer tipo de enganos, interpretações e confusões. A autonomia só aconteceu porque foi exigida e conquistada pelos madeirenses, materializando-se assim as suas históricas aspirações. Não tenhamos medo das palavras. Não nos escondamos em versões suaves da história. Não permitamos que diminuam esta vitória tão central e determinante para todos os ilhéus deste arquipélago. Autonomia é liberdade. Não toda a liberdade, mas se for bem definida, bem enquadrada, respeitada e não enxovalhada por interpretações estropiadas dos seus preceitos constitucionais e estatutários, a autonomia é o grau máximo de liberdade de um território e do seu povo, sem deixar a sua pátria, a sua língua e a sua nacionalidade. A autonomia é a liberdade. Liberdade de decidir a forma como nos organizamos enquanto sociedade. Liberdade de definir as nossas prioridades, objetivos e rumos. Liberdade de fazermos as nossas escolhas, de tomarmos as decisões mais convenientes e pertinentes. Liberdade de abandonar a mediocridade e a vulgaridade. Liberdade de lutar por um futuro melhor e mais risonho. Liberdade para elevar o nível de vida, as qualificações, a prosperidade, o conforto que a nossa população merece e que até 1974 lhe tinha sido negada. Liberdade para se fazer respeitado, ouvido e reconhecido. Liberdade para rejeitarmos qualquer subserviência, servilismo, obediência e submissão aos ditames vindos do território continental. Liberdade para afirmar, sedimentar e fomentar a nossa identidade. Tem sido um percurso sinuoso, difícil, farto em obstáculos e reticências, colocadas sempre por terceiros a nós alheios, que não perceberam, não entenderam e continuam a não aceitar que a autonomia política da Madeira e dos Açores não terá retorno. Só poderá evoluir rumo à interferência mínima
e residual do Estado. Os putativos guardiões do 25 de Abril, a ínfima e irrelevante clique que se julga proprietária dos valores e princípios desta revolução, remeteu-se para uma redoma de conservadorismo e reação. Transformou-se num monstro que derrubaram em 74, pelo menos no que a autonomia diz respeito. Os maiores adversários desta enorme e formidável conquista dos madeirenses são todos aqueles que mobilizaram e condenaram o país à estagnação fétida em que vivemos. São sempre os mesmos que duvidam dos avanços que propomos, que hesitam sempre que se pretende evoluir, que emperram os processos de melhoria, que nos tolhem os movimentos em direção à vanguarda da liberdade. Autênticos velhos do Restelo, receosos, timoratos, amedrontados por esta vontade insular de fazer um Portugal melhor a partir do Atlântico. Thomas Jefferson estava coberto de razão quando dizia que os homens tímidos preferem a calmaria do despotismo aos mares revoltos da liberdade. Por isso, é incompreensível ver madeirenses, eleitos por madeirenses, que se dizem representantes de madeirenses, vergarem a sua coluna vertebral para agradar os dirigentes nacionais dos seus partidos, quais súditos disciplinados, sem personalidade e sem qualquer sentido de vergonha. Ainda assim, fomos capazes de promover um desenvolvimento tremendo, ao nível da educação, ao nível da saúde, ao nível do emprego, ao nível da economia, ao nível da inovação e do empreendedorismo, ao nível da fiscalidade e ao nível da coesão e competitividade. Queremos decidir tudo o que tem a ver com o nosso território, sem limites, a não ser os que são impostos pela soberania nacional e segurança interna. À parte destas questões, tudo, mas mesmo tudo, só a nós cabe decidir. Porque é que nos impedem? Quais são os ganhos deste sistemático e incompreensível bloqueio? Queremos viver sem tutelas administrativas ou representativas não eleitas. Rejeitamos quaisquer mandatários, provedores, governadores, delegados ou vice-reis. Os madeirenses não são portugueses infantilizados que precisem de tutores ou supervisores impostos de fora. Temos maturidade mais do que suficiente, inteligência de sobra e sobeja capacidade para controlar o nosso destino. Queremos definir a nossa fiscalidade sem limites, regras e diretivas desenhadas para um todo nacional com o qual não temos continuidade. Para uma realidade diversa da nossa, absolutamente desenquadrados e desajustados das nossas necessidades, desafios e exigências. A igualdade cega que nos impõem torna-nos mais desiguais, porquanto limita as nossas opções, remetendo-nos para a mendicidade e para o confronto constante. Considerar igual o que é diferente é condenar os que estão em desvantagem ao retrocesso. É obrigar os mais pequenos a estender a mão e pedir ajuda. É obrigar-nos a ser colónia dependente. Não queremos dádivas, esmolas. Repugna-nos a caridade paternalista. Queremos tão e somente a possibilidade de utilizarmos os instrumentos que julgarmos mais eficazes para o nosso desenvolvimento. Estou a ser intencionalmente repetitivo. Não me envergonha usar argumentos e palavras bastas vezes usadas no passado. Se o faço, é porque os conservadores e reacionários do regime continuam a boicotar o nosso progresso. Por isso há que repetir, há que insistir, há que reafirmar a nossa razão todas as vezes que forem necessárias, em todas as oportunidades, em todos os lugares e em todos os momentos. Porque, como afirmou Martin Luther King, a liberdade jamais é concedida voluntariamente pelo opressor. Tem de ser exigida e conquistada pelo oprimido. São as regiões autónomas que dão dimensão ao país. Não fora a profundidade atlântica que adicionamos a Portugal, e este seria pouco mais do que uma comunidade autónoma espanhola no extremo ocidental da Península Ibérica. Essa dimensão e importância não é apenas territorial,
significa relevância estratégica, significa posse de recursos determinantes e representa um contributo inexcedível em termos de biodiversidade e proteção da natureza para todo o espaço europeu. Nesta perspectiva, especialmente em relação a esta última dimensão, a Madeira e os Açores são contribuintes líquidos e têm de ser valorizadas, premiadas e destacadas. Portugal é grande, é relevante, é central, porque dele fazem parte as regiões autónomas. Como referiu o atual Presidente do Tribunal Constitucional, as regiões autónomas não podem ser consideradas uma anomalia tolerável. Eu diria mesmo que somos uma solução incontornável. Não somos uma maçada inoportuna. Somos uma oportunidade única e irrepetível. Cabe a todos nós e a cada um de nós contribuir para este desígnio. Não existe lugar a pessoas providenciais, da mesma maneira que mentes curtas, sem visão, críticos profissionais sem conteúdo e alternativa não encontram espaço nesta tarefa hercúlea. Para se conseguir avançar, o contributo individual é indispensável, respeitando-se a diferença de opiniões. Mas não podemos continuar a ser os nossos piores adversários. Esses estão lá fora. Os boicotes e obstáculos verdadeiramente importantes são externos. E só unidos, ainda que diversos, seremos capazes de almejar o sucesso. Temos de nos focar nas nossas prioridades enquanto povo e não nas distrações menores que, por vezes e em má hora, valorizamos. Slava a Ucraina, viva o 25 de Abril, Madeira mais livre sempre. Muito obrigado.